O Natal jamais será um evento comum, porque não falamos de algo simples de fato. Muito mais que um comércio agitado, muito mais que uma reunião de família, muito mais que uma troca de presentes, muito mais que confraternizações de fim de ano, algumas que eu sei que você nem queria ir também, né? Mas, mais do que isso, é uma reflexão do amor divino. É uma reflexão sobre o presente maior do céu para a humanidade. É a reflexão sobre a providência de um Deus que ama. É a reflexão sobre um Deus que entrega seu Filho para vir salvar uma humanidade perdida. E que desperta o anúncio de um anjo e de um sem número de outros anjos, que a Bíblia descreveu como uma multidão, a louvarem a Deus, a declararem algo em uma ocasião tão gigantesca, embora singela. É sobre esse momento que eu fiquei apaixonado e reflexivo nesses últimos dias. E eu sei que há imagens de presépios, em muitos lugares, a imagem tentando retratar. E eu lia Hernandes Dias Lopes, e ele falava sobre se as imagens conseguem retratar pelo menos algum desenho sobre isso. O mesmo Hendriksen, que falava de obras de artes famosas que foram pintadas sobre essa imagem, mas nenhuma arranha o que de fato a própria Bíblia descreve, e que eu e você não estávamos lá. Mas fazendo um esforço e mergulhando no texto, pode ser que a gente se aproxime um pouco mais daquela cena original. Que mensagem foi anunciada? Que mensagem foi proclamada, louvada, declarada, para marcar a história para sempre? Uma das canções que se entoou hoje aqui o coral falou sobre isso. O Natal é cantado às gerações. Então eu queria ir ao texto. Se você já teve curiosidade de ler esse texto, se você é um leitor da Bíblia, ou se ainda não é, mas é um texto apaixonante. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. E não é sem razão que nós vamos ler essa história, e que não é longa. Preste atenção aos detalhes, você pode acompanhar comigo na tela. Eu leio na versão NAA, Nova Almeida, atualizada. Lucas 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler com os queridos ali. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você pode repetir comigo esse verso? Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E vamos até o 18. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Aleluia. Aleluia. O local, você leu comigo, é Belém, a cidade de Davi, a casa do pão, em sua tradução. O ambiente que a cena acontece, o ambiente primário, uma estrebaria antiga, com animais. Mas uma outra cena também, onde pastores estão ali com os seus rebanhos e aparece uma grande luz e um anjo falando, a ponto de atemorizar aqueles homens. A época é o marco que dividiu a história ao meio. O nascimento mais comentado de todos os tempos não foi da família real de Londres, mas desse homem, Deus, Jesus encarnado. O evento, o mais bombástico de toda a história do universo. Seres terrenos, seres angelicais, o coral mais afinado da história. Mais interessante ainda, se você já se emocionou com o coral da Orla, junto com a celebração aqui, imagine um coral de uma multidão de anjos. Imagine essa cena. Algo indescritível para nós. A mensagem que vem do céu para a terra. Mas muito mais que isso ainda. O cumprimento de promessas sobre a vinda do Messias, aquele que restauraria tantas coisas, o Verbo se tornando carne, encarnando, o infinito entrando na finitude da terra, o eterno entrando no tempo, no meu tempo, no seu tempo, o ilimitado tornando-se por um tempo temporalmente limitado, o invisível tornando-se palpável, a metafísica infinita se confluindo em um corpo físico, o Deus que encarna e que vem ao mundo. Um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Foi como o profeta Isaías conseguiu, no capítulo 9, descrever. Porque o menino foi dado, um menino nos nasceu, mas ele foi dado. Por quê? Porque ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele encarnou, por isso o Pai o deu à humanidade. A personalidade que nasceu. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Não estamos falando de um menininho
indefeso. Esse menino cresceu. Mas enquanto ali, sim, a imagem é essa, de um menino que se torna por um tempo indefeso ao olho humano, mas que havia ali um cuidado especial, porque é a pessoa mais distinta do universo. E de todos os tempos, Colossenses 1, verso 14 diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dEle. Não estamos falando de uma pessoa simples, embora a simplicidade sempre foi uma marca da sua vida enquanto aqui na terra. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Que tempo é esse? E ele estava com Deus antes de todas as coisas. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A reflexão que fiz e que farei hoje e domingo é sobre o que aquele coral celestial pôde nos trazer, o que aquele anjo que anunciou antes pôde nos trazer sobre aquele momento, já que Jesus, naquele momento, não podia falar ainda, estava nascendo, só podia chorar. Hoje eu quero refletir sobre a primeira parte. O primeiro anjo disse, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O segundo anjo, que não era um anjo apenas, mas um grupo, uma multidão, a segunda parte diz: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos, que figuras são essas? Como a Bíblia descreve os anjos, eu gostei muito, para facilitar a vida e não gastar muito tempo, o pastor teólogo Wayne Grudem fez um estudo sobre os anjos, e eu peguei um resumo dele. E ele disse assim, que Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, e lemos aqui, visíveis e invisíveis, por meio de Cristo e para Ele. E a seguir inclui especificamente o mundo angélico com a frase: sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Colossenses 1,16 que falamos aqui. Ou seja, aqueles anjos presenciaram o nascimento, a encarnação daquele Deus que os criou. Os anjos exercem juízo moral, como podemos perceber pelo fato de que alguns deles pecaram e caíram de seu estado original, segundo Pedro 2 descreve isso. Sua alta inteligência é vista por toda a Escritura à medida que eles falam com as pessoas. Por exemplo, em Mateus 28:5 e tantas outras passagens. E eles também cantam louvores a Deus, a exemplo de Apocalipse 4, Apocalipse 5 e outros tantos textos. Aparentemente, diz Wayne Grudem, os anjos têm um poder muito grande,
Eles são chamados anjos poderosos que obedecem à sua palavra, no Salmo 103. O governo, em Efésios 1, 21. E ainda poderes e autoridades, como foi mencionado. Os anjos, diz Gruden, são aparentemente maiores em força e poder que os seres humanos rebeldes, segundo Pedro 2 descreve isso. Ao menos durante um tempo de sua existência terrena, a raça humana foi feita um pouco menor do que os anjos. É o que encontramos em Hebreus capítulo 2. Não obstante, quando o Senhor retornar, seremos elevados à posição mais alta que a dos anjos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Então, queridos, que momento. Aqui os anjos, que os descrevi com a ajuda do Gruden, estão em posse de uma mensagem. É um momento muito gigante, onde Deus, na sua soberania, permite um momento gigantesco para que os anjos participem. Quem sabe se emocionaram. Não tenham medo. Trago uma boa notícia de grande alegria, e será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, como havia prometido, o Salvador, que é Cristo, ungido, o Senhor, porque é o Senhor do universo. E haverá até um sinal, vocês pastores vão ver. Aquele anjo falou isso. E aparece outros anjos que vocês já sabem. Para Hendrickson, aqueles anjos realmente cantavam. É o que o teólogo defende, porque ele diz, o mais provável é que eles cantavam mesmo, era um coro cantando mesmo, porque há uma rima no original das palavras, há uma métrica colocada, desenhando uma música. Esses anjos, em multidão, anunciaram, provavelmente cantando, como um lindo coral, a grande mensagem. Por que Natal de glória? Por que Natal de glória? Eu elenquei 3 razões porque o Natal é de glória e depois vou aplicar para as nossas vidas. Primeiro, porque não há nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa em toda a história, em todo o universo, em todas as épocas, que mereça um momento de glória como Jesus em seu nascimento. E o Pai que o deu, Romanos 11 diz, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente, amém. Glória, pois a ele, eternamente, amém. Dele, por ele, para ele, todas as coisas criadas, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para glorificar a Jesus, ao Pai. Segunda razão, porque glória nas maiores alturas, porque aquele momento é a maior expressão da bondade, sabedoria e grandeza de Deus. Porque aquele momento é a maior expressão da bondade, sabedoria e grandeza de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, você sabe? Então é o momento da maior expressão, quando Deus ama o mundo tão intensamente, que dá
o que tem de melhor, o seu filho. E a terceira razão, porque é o maior cântico que os anjos poderiam expressar. E eles cantaram muitas coisas. Mas falar glória a Deus nas maiores alturas é a maior expressão que os anjos poderiam cantar. É dar a honra e não saber mais como dizer algo diferente, dizer glória a Deus nas maiores alturas. E alguns vão dizer que nas alturas está em contraste com a altura e depois eles dizerem paz na terra, mas eu concordo com outros teólogos que dizem nas maiores alturas, porque é a glória no superlativo, é a glória colocada no lugar mais alto, é a maior glória, tem que ser dada ao Pai, por ter dado o Filho. E aí, Mateus 1, verso 21 diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Algo profetizado, um momento prometido, e agora um evento extraordinário, com a presença de anjos, para declarar em alto e bom som, glória a Deus, nas maiores alturas. Por quê? Por muitas razões, elenquei essas 3. Mas, disse Charles Spurgeon, por que glória a Deus nas alturas? Porque a salvação é a maior glória a Deus. Porque adquirimos, irmãos. Charles Spurgeon continua e diz, há mais glória de Deus na encarnação de Jesus do que em todo o universo criado. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas. Há mais glória de Deus na manjedoura do que em todos os outros lugares unidos. Se percebermos a grandeza, a magnificência, aquilo que se concentra, toda a glória é voltada para Deus em um momento singelo, pequeno, mas um momento especial, a manjedoura. E perceba, olhe para mim agora, preste atenção, olhe para mim. Perceba que Jesus poderia ter nascido, previsto pelo Pai, em um palácio, porque Ele é de fato o Rei dos Reis. Poderia ter nascido em um berço real, um berço rico. Mas Ele nasce quando sua família é rejeitada e não encontra hospedaria, nasce numa estrebaria. E no lugar mais simples, inadequado para um humano, porque é um lugar onde os cavalos e animais se alimentam. Uma pedra ou algo parecido, onde se coloca o alimento e o cavalo vai lá e come. Uma manjedoura é isso. Envolto em faixas, sem nenhum luxo, mas há muito mais glória de Deus naquela manjedoura do que em todo o restante do universo. É a presença do Deus encarnado naquela manjedoura. Perceba a grandeza desse momento. Anjos viram o Rei da Glória se humilhar e nascer de uma virgem e ser acolhido em uma manjedoura por amar. E aí perceba, olhe bem para mim, perceba. Aqueles anjos foram criados, inclusive por Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, a Trindade criando.
E agora os anjos, criaturas criadas, que estavam já acostumadas a louvar, a engrandecer nos céus, na glória, a engrandecer o Senhor, agora percebem esse Senhor da glória, o Rei da glória, como o Salmo 24 declara, o Rei da glória se humilhar e vir encarnar em um ser humano, como ser humano. Diante disso, queridos, como nós respondemos, e eu quero aplicar isso para a nossa vida hoje. Pense comigo, a primeira aplicação que eu quero trazer para nós é: não trate o extraordinário de Deus como ordinário. Você pode repetir para quem está do seu lado? Não trate o extraordinário de Deus como ordinário. Repita mais uma vez, olhe para o seu outro vizinho aí, diga isso. Não trate o extraordinário de Deus como ordinário. É glória a Deus, é honra a Deus, é tudo a Ele. Lembra Romanos 11? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém. Deus é extraordinário. Jesus é o melhor de Deus. Embora tudo que Deus faz é belo, há coisas que se destacam. E o Natal é o melhor da parte de Deus para a humanidade. Para mim, para você. Para Jesus vir ao mundo, houve amor, houve perdão, houve compaixão, houve humilhação, sofrimento, para aquele que não precisava jamais passar pelo que passou, mas que passou por nos amar. Jesus vir ao mundo foi a maior obra de amor, e nada se compara a isso. Os anjos sabiam, os anjos viram, e numa percepção que eu e você não temos, porque os anjos viam Jesus na glória, adoravam, e agora viram a humilhação, o quanto ele abriu mão. Não trata o extraordinário de Deus como ordinário. Filipenses 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usufruiu das prerrogativas de Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Lembra da manjedoura? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Glória nas maiores alturas. Aqueles anjos cantaram, nos ensinando que não podemos tratar o extraordinário que vem de Deus como ordinário. Recentemente eu vi uma mãe revoltada com a atitude de uma lojista, acho que você pode ter visto esse vídeo também, que tratou mal o filho dela, autista, e com desprezo, chamou de bomba, né? Como, meu Deus. E aí você vê como as pessoas, como o desprezo, uma desonra, ela pode fazer tão mal para um ser humano. Mas olha, muitos lugares não alcançaram ainda a grandeza do que é o Natal.
e tratam com desprezo ao evento mais bombástico, como vimos. A humanidade estava perdida. O nascimento de Jesus não pode ser mais um evento no nosso calendário. Não pode ser. Embora seja tratado assim por tantos. Não é mais uma festa de fim de ano. Embora se tenha festa. Mas o Natal representa o cumprimento das promessas de Deus. A vinda do Salvador. A encarnação de Deus, o ungido, o Senhor, como o anjo anunciou. O Senhor de nossas vidas. E eu não posso tratar o extraordinário de Deus como ordinário. Eu não posso fazer pouco caso disso. Quando eu me lembro do Natal, e esse primeiro Natal, Natal de Jesus, que desencadeia toda essa comemoração que nós temos, nós precisamos nos lembrar e tratar esse momento como especial, distinto de todos os outros. É a lembrança do maior evento da história. Que tratemos assim. A segunda coisa, aplicação, irmãos, não diminua a glória de Deus. Você pode repetir para quem está do seu lado? Não diminua a glória de Deus. Talvez seja um outro modo de dizer o mesmo, mas há coisas a serem ditas aqui. Jamais permita, ou se permita, diminuir a glória de Deus para qualquer outro. E esse qualquer outro inclui você mesmo. O ser humano tem feito isso. Encontra outros deuses, e aí há uma lista. Outras paixões, colocando Deus em um item bem abaixo na sua lista de prestígio, de honra, de dedicação. O ser humano também diminui a glória de Deus quando atribui a si mesmo as grandes conquistas da vida. Porque eu trabalhei muito, porque tudo que eu tenho é com o meu esforço, porque eu consegui chegar aqui, olha a casa que eu tenho, olha o apartamento que eu tenho, olha a casa de veraneio que eu tenho, olha o carro, olha os filhos, olha os meus títulos. E você atribui a si conquistas que, claro, houve um esforço pessoal, sempre há um esforço pessoal. Mas o que distingue sua vida ou a minha vida daquele que também se esforçou e não chegou lá, e não conseguiu. Tem gente que bate no peito e diz: eu me levanto todo dia às 4:30 da manhã para trabalhar, dou sangue, por isso que eu tenho as coisas. Como se um planeta também não fizesse isso. Muita gente faz e não tem. E a pessoa bate no peito e diz: fui eu, aí o fruto do meu trabalho. É também, querido. Mas se não fosse a mão de Deus na sua vida, você não tinha nada o que tem hoje. Não diminua a glória de Deus, puxando para você os ganhos, suas conquistas. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos ensinaram isso. Não diminua. É tudo por Ele. É tudo por meio dEle. E é tudo para Ele. Não sobra nada para nós, irmãos. Somos alvos da graça de Deus. Tudo que somos, inteligência, capacidade, energia, força de trabalho, tudo que temos vem de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não diminua a glória de Deus. A glória é dele. Sabe como diminuímos também a glória de Deus? Não agradecendo a Ele. Não fazendo isso como algo corriqueiro para nós, de reconhecer todos os dias: Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo hoje. Obrigado, Senhor. Sabe, esse texto de Isaías 42:8, ele mexe comigo.
É o Senhor dizendo, e há todo um contexto lá, mas os homens procurando ídolos, fazendo ídolos com as próprias mãos. E Deus diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, a outro eu não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. E aqui as imagens de escultura são só mais um item, onde a humanidade diminui a glória que é de Deus. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor. O Senhor, quem manda sou eu sou soberano. E a minha glória eu não vou dar a outro não. Não diminua a glória de Deus. É glória a Deus. Nas maiores alturas, não sobra nada para ninguém. Não sobra nada para absolutamente ninguém. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na medida do pó da terra e pesou os montes com peso? Quem tomou, com quem ele tomou conselho? E aqui, leia depois Isaías 40, mostrando que Deus é Deus, que ninguém se compara a Ele. Algumas religiões colocam outras personalidades para serem de destaque. Não há destaque, queridos. Não diminua a glória de Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Quem estuda a palavra vai perceber que é glória a Deus nas maiores alturas. Por fim, não guarde para si o que o céu se empenhou em transmitir. Repita comigo. Não guarde para si o que o céu se empenhou em transmitir. A mensagem é de boas novas de alegria. A mensagem para todos. A mensagem é que Jesus é o Salvador do mundo e Ele nasceu. Mas Ele nasceu na sua vida? A mensagem é que Ele é o ungido de Deus. É que Ele é o Senhor. O céu se moveu. Foi uma multidão de anjos cantando, louvando, anunciando que nasceu. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Quando o Brasil foi campeão na Copa de 2002, né? As pessoas saíram às ruas com a camisa do Brasil, fazendo tanta coisa, né, louca até, comemoraram, fizeram festa. Mas tem gente que tem vergonha de convidar alguém até para ouvir Jesus aqui na igreja. Não se empenha nisso. Guarda o extraordinário de Deus e não conta. Os anjos vieram e anunciaram de forma espetacular o que às vezes nós, queridos, eu me incluo, quantas vezes não anunciamos para quem está do nosso lado. Não guarde para si a mensagem que o céu se empenhou em transmitir. Alguém já disse que o maior marco da história foi quando o homem pisou na lua. E outro rebateu dizendo que o maior marco da história foi quando Deus pisou na terra. Jesus, a encarnação. Não guarde para si. Não trate o extraordinário de Deus como ordinário. Não diminua a glória de Deus. Atribua a Ele, glória a Deus nas maiores alturas. E não guarde para si o que o céu se empenhou de transmitir. Proclame
Jesus nasceu. O Salvador do mundo está vivo. O Salvador do mundo veio. Que o Natal esse ano seja mais que reunir a família no jantar, seja mais do que a troca de presentes, mas que seja o renovo nosso, no compromisso de dar glória a Deus em tudo. Tudo na nossa vida é para Deus. Que seja tempo de não dividir a glória dele. Que seja um tempo para que você diga, eu posso até preparar o cavalo para a guerra, mas do Senhor é que vem a vitória. E um tempo que você se comprometa a assumir Jesus de verdade na sua vida. Aliás, eu queria perguntar, nessa noite, se você ainda não fez um compromisso de entregar a sua vida a Jesus, e hoje à noite, de algum modo, você quer dizer, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, dê um sinal com a sua mão, onde você está. Se você deseja, amém, querido, amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Dê glória a Deus, pode bater palma mesmo. Tem gente que não vai dormir hoje de noite, não. Mais alguém deseja fazer isso, entregar a sua vida a Jesus? Talvez você nunca tenha feito isso publicamente. Aí você fica naquela luta, né, naquela hora. Não, mas minha vida já é de Jesus. Não, querido, Deus quer que você proclame ao universo. Lembra dos anjos proclamando? Proclamando para todo mundo ouvir. Glória a Deus nas alturas. Talvez você precise fazer mesmo hoje, porque você nunca fez. De dizer, Senhor, a minha vida é tua. E eu quero proclamar que a minha vida não é mais minha, é do Senhor. Levante a mão, onde você está. Entregue sua vida a Jesus agora. Quer fazer isso? Amém. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguém quer fazer isso hoje? É uma noite de festa. Que Jesus nasça na sua vida e mude a sua história. Que Jesus seja essa luz que tanto se fala no Natal, mas seja real na sua vida, em nome de Jesus. Mais alguém? A última vez que eu vou perguntar, não vou me demorar mais. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, publicamente? Levante a sua mão onde você está. Nós vamos orar por você. Não havendo, amém, glória a Deus. Vou chamar essas duas pessoas maravilhosas aqui à frente. Eu quero dar um abraço em vocês. Dê uma salva de palmas para Jesus.